Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer muito vocês pelo carinho de estarem comigo aqui hoje. Queria lembrar vocês que é muito importante a gente compartilhar para aumentar o alcance. Então, se vocês puderem, por favor, compartilhem essa transmissão. Quem estiver assistindo aí pelo Facebook, se puder vir participar com a gente aqui no YouTube, eu agradeço muito. Lembrando que você que está assistindo pelo YouTube, você pode ajudar também compartilhando aí pelo Twitter, pelo WhatsApp, né, jogando nos grupos e principalmente pelo próprio Facebook. Você pode copiar o link dessa transmissão aqui e colar dentro do Facebook. Isso só ajuda. Deixa eu trazer aqui, como é de tradição, os primeiros comentários da noite. A Cláudia Cristina Petista fala: de onde ele tirou que abandonamos Lula? Questiona a presidente do PT, Gleisi, em nota sobre artigo que afirma que o ex-presidente está politicamente abandonado, inclusive pelo partido. Está mesmo. A Cláudia fala uma coisa que a gente precisa... Olha, eu não vou falar que a Gleisi tem abandonado o Lula, não. A Gleisi, as lideranças mais importantes do PT, elas estão realmente lutando pelo Lula, a gente precisa admitir isso. A pergunta que eu faço nesse momento é o seguinte: e o resto? Né? Porque vamos pensar o seguinte: o Lula é uma liderança muito importante para a democracia brasileira e a gente está vivendo uma situação em que, infelizmente, a esquerda não está percebendo que a gente não tem um ataque ao Lula, a gente tem um ataque a toda a esquerda. O Clicério de Almeida fala: disque facão. Seguidores do canal, dúvidas, reclamações, sugestões, entrem em contato com o moderador. Vocês são muito importantes para o crescimento deste canal. Muito obrigado, Clicério. Dilma Resistente, também tem o Cássio agora e também tem o Gilson Tutor pela moderação. Lembrando que eu fiz o desbloqueio de todas as pessoas que estavam bloqueadas. Isso porque o Clicério pediu para ter aí uma oportunidade de conversar com as pessoas que estão desrespeitando as demais e tentar trazer essas pessoas para um lado um pouco mais democrático. Então, por favor, pessoal, não vamos decepcionar o Clicério, não. Estou tentando colocar o meu retorno aqui, mas o meu retorno não está querendo ficar da forma como poderia ficar. Deixa eu já agradecer aqui o primeiro superchat da noite. Shirley Brito, boa noite, paz e bem, desistir jamais. Muito obrigado, Shirley, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Vou aproveitar para convidar mais uma vez, a transmissão está crescendo, 423 pessoas. Normalmente eu atraso muito, então é de se esperar que as pessoas comecem a chegar um pouco depois das 10h30, né? A live pega fogo mesmo, é 11 da noite, mas vamos compartilhando aí para a gente tentar crescer a live mais rápido possível, para a gente trazer aí notícias importantes aqui. Deixa eu deixar rodando aqui os comentários, né? Filho de um homem... Carmo Souza e Souza. Eu gosto de liberar os comentários e ler o primeiro que aparece. Filho de um dos homens fortes do Bolsonaro se vangloria por ter enganado eleitores. Viram o vídeo? Olha, Carlo, eu vou te ser bem sincero. Nessa área da comunicação política, infelizmente rola sim uma comemoração. Com certeza a pessoa que teve a ideia aí da mamadeira de piroca, que foi um dos motivos da vitória do Bolsonaro, ela é obviamente agraciada, ela é, digamos que, aplaudida, rola tudo isso, né? Infelizmente isso aí não é uma coisa de não se esperar, não. Isso é uma coisa de se esperar mesmo. Cláudia Cristina Petista fala: Brasil vive um período onde a Constituição Federal vem sendo desrespeitada. Assim, não é bom... deixa eu ver se eu consigo liberar o resto aqui. Não é bom plenamente... O problema é que na hora que eu vou liberar o que está atrás da bolinha azul, sobe. Fabrício fala: eu fiquei sabendo da mamadeira de piroca pelo Léo. Mentira, Fabrício. Olha, eu vou te falar com toda sinceridade, a mamadeira de piroca rodou, foi para tudo enquanto é o WhatsApp. Foi isso que foi impulsionada. Fabrício, você pode mentir para as pessoas, mas você não pode mentir para si mesmo. Então, para com essa bobeira de que você não sabia da mamadeira de piroca, você compartilhou a mamadeira de piroca sim, não vamos tentar
enganar, que você não engana ninguém aqui. Os eleitores do Bolsonaro sabem muito bem o que aconteceu, os eleitores do Bolsonaro sabem muito bem o porquê o Bolsonaro venceu, e não foi por bons motivos, não. O Bolsonaro venceu porque ele utilizou mentiras. Agora, eu vou ser bem sincero, gente, olha, por que a equipe do Bolsonaro comemora uma coisa que eles deveriam ter vergonha? Porque na política isso é normal, a gente precisa admitir que existem exageros até contra o Bolsonaro. Então a gente precisa admitir isso, mas o lance é que falar que o Haddad abusou de uma menina de 7 anos, né, que foi o que falaram, falar que a mamadeira de piroca seria implementada, isso aí ultrapassou os limites, né? Quando você vem com coisa do tipo, fulano de tal é a favor do aborto, você está distorcendo uma realidade sobre qual que é o aborto que aquela pessoa defende, por que aquela pessoa defende, você está defendendo muito, você está escondendo muitas coisas. Agora, quando você vem com coisas que não são correspondentes aos fatos, né? Como, ele abusou uma criança de 7 anos. Isso aí é bem pesado, mas a sociedade vai, obviamente, pagar por isso. Bolsonaro venceu porque o PT roubou, simples assim. Me explica essa aí, como é que funciona? O Bolsonaro venceu porque o PT roubou, mas o Aécio Neves também venceu? Tipo assim, a mesma sociedade onde o Bolsonaro venceu porque o PT roubou, elegeu o Aécio Neves? Eu queria que você me explicasse isso. Né? A mesma sociedade votou no PT, né? A mesma sociedade votou no Bolsonaro porque o PT roubou, mas essa sociedade elegeu o Aécio Neves? Né? Tá estranho tudo isso. Ray Lula Rousseff 247 da Silva, só para dar um oi. Muito obrigado, Ray. O Ray mandou. Eu quero fazer uma filmagem especial daquela bolsinha para cólica de crianças que a Sônia mandou. Muito obrigado, Ray. Né? A esposa do Ray faz aí artesanatos maravilhosos. Só que eu quero fazer junto com a Jennifer. Né? Essas coisas é muito bom a gente fazer junto com a mãe. Eu estou percebendo aqui que meu microfone agora ficou um pouco distante. Estou tentando resolver o problema e estou vendo que eu estou tomando couro. E nessa brincadeira, o microfone distante, o som fica mais baixo. Mas parece que agora deu uma melhorada. O pessoal está falando que o som está fora de sync. Eu coloquei aqui uma tentativa de correção. Hoje eu estou tentando fazer uma transmissão um pouco acima de Full HD no YouTube. A finalidade é realmente testar para ver se a nova disposição aqui está funcionando. Então, testar de uma forma bem radical. Deixa eu liberar os comentários aqui e agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, pessoal. Estamos aqui em 721 pessoas assistindo pelo YouTube, mas eu queria lembrar vocês que é muito importante, vocês que estão aí no Facebook, que vocês venham participar com a gente no YouTube. O link para essa transmissão no YouTube está nas descrições do vídeo. Isso é interessante, crescer o canal aqui no YouTube. K. Rodrigues fala, Léo, acabei de receber pelo WhatsApp uma corrente, subiu, uma corrente para boicotar um programa da Globo, Amor e Sexo, de umas bolsonaristas. Eles militam muito, não vejo isso nos esquerdistas. Olha, K. Rodrigues, é porque é o seguinte, já começa com uma coisa muito complexa, que essa equipe que se formou de militantes virtuais do Bolsonaro, normalmente são pessoas, digamos que, eu não vou falar sem serviço, mas são pessoas que às vezes nem precisam trabalhar porque são pessoas bem de vida e eles fazem essas coisinhas aí contra aquilo que eles não concordam. Eu vou ser bem sincero com você, eu não gosto desse tipo de programa. Para mim, eu não assisto. Vejo que isso aí é um tempo perdido que não vai agregar absolutamente nada para mim, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, será que o fato de eu não gostar justifica eu querer acabar com aquilo em toda a sociedade? Olha, eu não gosto de Big Brother e eu não fico fazendo postagens contra o Big Brother durante o início do Big Brother, não. Eu não gosto desse tipo de programa e eu também não acho que a gente tenha que, sei lá, lutar contra. Mas o que os eleitores do Bolsonaro fazem, na verdade, é chamar a atenção para o programa e convidar as pessoas para assistirem o programa. Acontece aí, é o efeito contrário. Bom, é mais ou menos assim, eu não bebo, não bebo nem fumo.
Aí eu vou fazer uma corrente aí para poder, lá no parlamento, eles proibirem bebida e cigarro. Posso fazer até uma corrente, sim, para boicotar e desincentivar. Eu acho que nem está errado eles fazerem essa corrente aí para tentar... né, para tentar desincentivar o povo a assistir essas bobeiras, porque, sinceramente, isso aí não agrega em nada. Mas uma coisa que você falou que faz total sentido é o fato de que eles estão unidos. Mesmo que com causas imbecis, eles estão unidos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber a importância dessa continuidade na União. Quando o MBL conseguiu derrubar a Dilma, né, obviamente, o MBL e outras forças, eles não pararam, né, nesse momento, eles não pararam de trabalhar na internet. Obviamente, eles derrubaram a Dilma, colocaram o Temer, eles não poderiam falar mal do Temer. Mas eles continuaram a perseguição ao PT, com campanhas idiotas, eles continuaram o trabalho deles. E isso aí acaba mantendo a galera unida, mantendo a rede conectada. Então eu acho que isso aí só ajuda o Bolsonaro e é uma coisa que realmente não acontece na esquerda. Falando de esquerda, pessoal, eu trouxe aqui uma coisa que muita gente está esperando, existe uma expectativa de todo tipo nesse sentido, que é essa questão aí desse julgamento do Lula. As pessoas esperam, algumas pessoas esperam absolvição, obviamente, outras pessoas esperam que ele seja, que seja negado. Deixa eu ler para vocês. O presidente da segunda turma do STF, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, mantido como preso político em Curitiba, poderá ser julgado ainda em dezembro. No despacho em que liberou o processo para julgamento, o ministro Edson Fachin pontuou que o pedido seja avaliado pela segunda turma na sessão marcada para o próximo dia 4. Olha, gente, qual que é o detalhe? Todo mundo, obviamente, gostaria, todo mundo que é a favor do Lula gostaria que esse habeas corpus fosse concedido para o Lula. Eu não acredito que esse habeas corpus seja concedido, porque a tendência, quando se estabelece esse tipo de política que a gente tem no Brasil hoje, que é uma política liberal, hoje golpe de Estado, mas a gente precisa admitir que a partir de 1º de janeiro já vai ser um presidente eleito pelo povo, esse tipo de política não dá brechas pro contraditório. E esse tipo de política, como tudo indica, pela escolha dos ministros por parte do Bolsonaro, tudo indica que eles vão sacrificar as pessoas mais pobres, vão sacrificar os trabalhadores. Se a intenção deles é sacrificar os trabalhadores, a gente não pode esperar que eles libertem o Lula, porque os trabalhadores, obviamente, vão correr atrás do Lula para tentar limpar a barra. Então, a expectativa que eu tenho é que esse habeas corpus seja negado. E tem um detalhe, se esse habeas corpus for concedido, já abre uma discussão aí para anulação de todo o processo. Se vocês forem pensar direitinho, imaginem o seguinte, se a prisão do Lula foi ilegal, as eleições também foram ilegais. Então já começa a criar brecha para as eleições serem contestadas, para criar aí uma anulação de eleições, e com essa anulação de eleições, de repente, até uma possibilidade de novas eleições com o Lula, que obviamente seria um resultado que não interessa às elites, como esse resultado que a gente tem agora. Deixa eu ler aqui. Vou pedir vocês para mandarem um feedback se o sync do áudio melhorou agora, isso porque eu estou tentando acertar aqui em tempo real. Se tiver melhorado, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem aí, por favor, falando que acertou, não acertou. Deixa eu ler aqui o superchat do Márcio Santos. Não consigo entender por que o país que eu aprendi a amar com meu avô e meu pai se desfaz a cada dia. Se estivessem vivos, estariam envergonhados. Muito obrigado, Márcio Santos, pelo superchat. É exatamente isso que está rolando, né, gente? O país está sendo aí, né, tá nas mazelas aí. Cheguei agora, está bom, áudio ótimo, muito obrigado, pessoal, melhorou o áudio. Angélica fala, em Terra de Gigantes você aprende a ser o mais cedo ou mais tarde, alguém acaba pisando em você. Então, em Terra de Gigantes,
ou você aprende a ser um gigante, ou então, mais cedo ou mais tarde, alguém pisa em você. Max Kavenag fala, o Léo tá deixando as camisas xadrez. Eu tô, na verdade, desafiando a minha obrigação aqui de perder uns quilinhos, então eu tenho que parar de esconder que eu passei um pouco do peso, que agora eu voltei a pegar firme na academia. Então agora eu não vou usar as camisas xadrez não, porque elas acabam escondendo a gordurinha que está nascendo embaixo. Então agora eu tenho uma obrigação pública de perder os 10 quilinhos aí, que eu aumentei durante todo esse tempo. Camille Silva, indulto para o Cunha, perdão presidencial para o Cunha, é isso que eu estou esperando. Tá, Camille Silva, eu estou esperando aí um perdão judicial para o Cunha, né? Porque o Bolsonaro já vai mandar o Temer, vai manter o Temer com foro privilegiado. E o Cunha, obviamente, vai pedir aí alguma coisa, né? O Cunha não vai continuar calado na cadeia. Apesar de que eu duvido que o Cunha esteja na cadeia, tá, gente? Olha, nós estamos vivendo uma situação em que tudo está muito estranho. É um atentado à faca sem sangue. Depois aparece o Bolsonaro lá, né, recebendo oração na região onde ele sofreu a cirurgia. Além do atentado à faca sem sangue e o cara tá praticamente isolado, sem ter condições de conversar com ninguém, alguém já viu o Cunha na cadeia? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que o Cunha está preso mesmo? Eu não acredito que o Cunha esteja preso. Eu acho que o Cunha está numa situação aí meio escondidinho, mas não acredito que ele esteja preso. Esse é o ponto de vista, lógico, conspiratório, mas eu não acredito, né? Então, Dilma Resistente está lembrando sobre a importância da gente aumentar o número de likes. Então, se vocês puderem ajudar aí curtindo essa publicação, isso é muito importante. O colega falou que o áudio está sincronizado, então eu achei aqui o meio segundo de delay que eu tenho que colocar na correção aqui para dar tudo certo. Maier Mendes fala, Dilma vai para a Ucrânia. Por que o Maier Mendes está falando isso, gente? Eu vou até trazer aqui também uma pesquisa que é a sondagem 247. A página Brasil 247 faz umas pesquisas aí entre as pessoas que acompanham a página e pergunta o que essas pessoas acham a respeito de determinados assuntos. E no que diz respeito à situação da Dilma, as pessoas acham que a Dilma deve sim pedir asilo e picar a mula. Isso porque, gente, olha, tem dois pontos que a gente precisa pensar, né? Primeiro, a gente está vivendo uma situação em que eles estão prendendo as pessoas de esquerda para mandar uma mensagem que as pessoas de esquerda não devem continuar atuando no Brasil. Mais ou menos assim, não tente desafiar o poder, não tente falar a favor dos mais pobres. Isso é uma coisa óbvia. Tá bem claro que já não precisa mais de provas para prender ninguém, o que significa que para prender a Dilma não é necessário aí, digamos que, provas, né? Basta que eles dê aí uma prisão preventiva para Dilma. Agora vocês já pararam para imaginar? Os caras estão aniquilando, né, os governantes de esquerda, estão prendendo todas. Agora pensa bem, estão prendendo todos os governantes de esquerda. Na hora que a fome bater, na hora que a economia estourar, o que acontece? Não tem para onde o povo correr. É isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos. Estamos aumentando aqui o alcance da transmissão. Isso é muito importante, lembrar vocês que estão aí no Facebook, que venham participar com a gente. Aqui no YouTube, você que está participando aí pelo YouTube já, se você puder compartilhar essa transmissão, isso é muito importante. Lembrando que os comentários que aparecem aqui são comentários do YouTube, então se você estiver no Facebook, por favor, venha participar com a gente e deixe seu comentário conosco aqui. Eliana Rita fala, hoje deixei meus recados na página do STF e do MPF e aconselho que todos que sabem que Lula pode ser morto, que o façam também. Muito obrigado, Eliana Rita, pela participação. Eu acho que a gente está vivendo uma situação bem complexa, tá, gente? Eu acho que a gente está vivendo uma situação na qual não é muito possível sonhar com o STF atendendo o povo, não. O STF está realmente
atendendo uma pauta liberal, e é essa pauta liberal que está vencendo. Josi Lima pergunta se a facada é fake news, né? Existe aí uma teoria de que tudo tenha sido criado exatamente para ganhar votos e que essa criação tenha, na verdade, né, foi tudo uma grande criação, e que essa criação tenha, na verdade, levado o Bolsonaro para fazer uma cirurgia de câncer. Isso é uma conversa que tem aí. Pedro Paulo Pereira fala que o general Mourão está confeccionando a faixa presidencial. Isso porque existem pessoas que acreditam que o Mourão vai dar o bote no Bolsonaro. Mas eu acho que o Mourão vai esperar o Bolsonaro tomar todas as atitudes ligadas ao pagamento das dívidas de campanha. Eu acho, né, que o Bolsonaro vai fazer todas essas coisas que ele prometeu para os seus financiadores. Depois que ele fizer tudo que ele prometeu para os seus financiadores, aí sim ele volta e, né, o Mourão vem e derruba o Bolsonaro. Isso é uma possibilidade. Cláudio Justiça já fala, Léo, vamos fazer de reconstituição da facada. Você fica no lugar do Bolsonaro, beleza? Olha, Cláudio Justiça, se for... né, se for, caso seja uma situação igual ao do Bolsonaro, eu fico aí. Só não quero fazer a cirurgia de câncer, se Deus quiser, mas se for para fazer aquela cena lá, eu fico. Né, a galera quebrando pau aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui. O colega falou sobre o filho do Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês uma notícia aqui. Chanceler informal, filho de Bolsonaro usa boné de Trump e anuncia embaixada em Jerusalém. Olha, o que está acontecendo, gente, é o seguinte. Tá uma pressão muito grande por essa embaixada em Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade que é berço de 3 religiões. É uma cidade que é uma cidade santa para 3 religiões. Qual que é o significado do Brasil mandar uma embaixada de Israel, né, uma embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém? É mais ou menos assim, o governo brasileiro admite que Jerusalém é o berço apenas do judaísmo, né, exclui as demais religiões. Isso é muito complicado. É complicado porque, da mesma forma que nós temos as pessoas religiosas aqui no Brasil, que têm negócios, pessoas religiosas brasileiras que têm sentimentos, a gente tem muçulmanos com sentimentos ao redor de todo mundo. Me parece que é 1,7 bilhões. Digamos que o Brasil começa a se distanciar de uma grande quantidade de muçulmanos a troco de nada. A troco de nada. Porque se tivesse aí um conflito dentro do qual o Brasil tivesse que escolher um lado ou o outro, mas não tem. É uma pura idiotice de pagamento de campanha, mas se ele quer fazer, que ele faça. Digamos que todo brasileiro passa a ser alvo de ataque terrorista. Isso porque quando seu governo desrespeita uma religião, você fica vulnerável. Isso aqui é a grande, como eu diria, isso aqui é o grande problema dessa atitude do Bolsonaro. Mas, além dessa parte relacionada ao cidadão comum que perde aí a amizade dos muçulmanos, a gente tem um problema sério que são os negócios que o Brasil tem com países árabes, né? O Brasil lacaio, igual fala aí o Vanderlei Pereira, né? O Brasil lacaio do Trump e lacaio de Israel, toma atitudes totalmente contrárias aos interesses do Brasil. E eu, particularmente, só vou poder falar, eu avisei, lógico, porque eu não tenho como modificar muita coisa não, e pelo que eu vejo, vai ser cada vez mais difícil para nós conseguirmos levar esse tipo de mensagem para as pessoas. Isso porque, deixa eu ver aqui, um colega fala aqui, é muito difícil levar esse tipo de mensagem para as pessoas. Mauro de Londrina pergunta,
Léo, sou policial e o que você acha da audiência de custódia? Você acha que no governo Bolsonaro vai acabar? Olha, Mauro, quando a gente pensa na audiência de custódia, ela está ligada, né? Vamos pensar, o que é a prisão cautelar? Prisão cautelar é aquela prisão que está conectada à necessidade de se resguardar o processo. Você não pode, num país onde existe a presunção de inocência, ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, se a gente tem uma presunção de inocência e você retira a audiência de custódia, você tira a possibilidade da presunção de inocência. Isso é muito complicado. Por que eu acho que o Bolsonaro não vai poder acabar com a audiência de custódia? Porque é praticamente impossível você imaginar uma situação dentro da qual não exista a possibilidade do relaxamento de prisão. Vamos pensar num caso em que até o eleitor do Bolsonaro vai conseguir entender, né? Que o eleitor do Bolsonaro, obviamente, ele jamais conseguiria imaginar uma situação que envolvesse uma pessoa pobre, porque para o eleitor do Bolsonaro, o pobre já é, obviamente, culpado. Mas vamos lembrar de um caso bem polêmico que aconteceu no Brasil e um caso no qual o eleitor do Bolsonaro ficou inteiramente do lado do agressor. Vamos lembrar do caso Ana Hickman. No caso Ana Hickman, o cunhado da Ana Hickman disparou contra o cara que foi lá no apartamento para matar a Ana Hickman. Qual que é o procedimento nesse caso? O procedimento é o seguinte: o cara é famoso. Como o cara é famoso, o delegado já deu ali o seu ponto de vista de que não, que era legítima defesa. Mas a legítima defesa é usar um meio moderado de força necessário somente para parar com a agressão. O cara deu um tiro na nuca, mas ele podia ter dado um tiro na perna. Ah, não, mas foi no calor da confusão, ele teve que dar o tiro na nuca. Isso tem que ser provado. Agora pensa o seguinte, o cara chegou, o cunhado da Ana Hickman, imagine você, eleitor do Bolsonaro, que é a favor do fim da audiência de custódia. O cunhado da Ana Hickman recebeu um criminoso na casa dele e atirou na nuca desse criminoso, né, que foi lá para matar a Ana Hickman. Aí, obviamente, você, eleitor do Bolsonaro, já fala, não, foi legítima defesa, mas pense você que o cunhado da Ana Hickman, né, o policial que recebeu, não soubesse que era o cunhado da Ana Hickman. O policial recebeu de uma forma imparcial. Ah, chegou esse rapaz aqui e esse rapaz deu um tiro na nuca do outro e alega legítima defesa. Não é o cunhado da Ana Hickman, né? O policial não sabe que ele é famoso, não sabe que ele é rico, recebeu. Aí o delegado manda para cadeia. Porque até que se prove o contrário é homicídio, né? Aí como que o cunhado da Ana Hickman, um cara rico, cunhado de uma pessoa famosa, que todo eleitor do Bolsonaro vai falar que agiu em legítima defesa, como que esse cara vai fazer para sair da cadeia e provar que agiu em legítima defesa? Você quer falar comigo que o cunhado da Ana Hickman, se ele chegasse para o delegado e não falasse que era o cunhado da Ana Hickman, ele ia ficar preso até o dia do julgamento, só no julgamento ele ia provar que o cara entrou lá para poder dar um tiro na Ana Hickman? Obviamente tem uma petição aí de relaxamento de prisão, tem várias coisas que são possíveis, mas essa audiência de custódia eu acho que ela é muito importante. Por que eu falei sobre o cunhado da Ana Hickman? Porque tirar a audiência de custódia pode afetar a tranquilidade dos mais ricos? Por causa disso, eu não acredito que o Bolsonaro venha tirar a audiência de custódia. O que vai acontecer? É o que já acontece. As pessoas mais pobres ficam presas, ficam presas, ficam presas. Por que as pessoas mais pobres ficam presas? Vocês já pararam para pensar? Prender pobre é muito interessante num país cheio de criminosos ricos como o Brasil. Quando um pobre vai preso, aquele pobre fica lá preso e pronto. Quando um rico entra na cadeia, o advogado já entra pedindo a soltura daquele rico, falando que a cadeia não oferece condições para o cara ficar preso, que ele tem que responder em liberdade. Vocês entenderam a jogada? Olha, é muito interessante que agora não tem mais campanha política, agora já acabou. Então eu não estou fazendo aqui defesa do que o Haddad falou para vocês votarem no Haddad. Então, eleitor do Bolsonaro, você só vai votar daqui 4 anos e o Haddad vai estar ou preso ou fora do Brasil, porque agora é o mata-mata dos petistas. Mas vamos pensar o seguinte. Imagine você, como massa de manobra,
é completamente a favor da prisão de qualquer coisa, né? Ah, o camarada entrou no supermercado, roubou um bombom. É preto e pobre? E eu peço respeito de usar o termo preto e pobre aqui, mas eu tô falando por causa da... Peço desculpas, né? Eu tô falando é porque é o termo normalmente usado. Ah, não, mete na cadeia e deixa morrer na cadeia. Ah, mas o cara roubou um bombom, deixa morrer na cadeia. E o eleitor do Bolsonaro bate palma e fala, yeah, prendeu o bandido. Aí vem um bandido super poderoso, um traficante da cidade, cheio da grana, solta dinheiro na mão do advogado que escreve lá que a cadeia não oferece condições por causa da superlotação. Então, por causa do cara que roubou o bombom no supermercado, mas está preso porque você não gosta dele por causa da cor da pele, o traficante poderoso que tem dinheiro para pagar o advogado tem justificativa para responder os processos em liberdade. Então, nesse momento que eu chamo a atenção de como o eleitor do Bolsonaro é massa de manobra, né? E eu falo eleitor em geral, né? Que saiu um vídeo mostrando que o Haddad falou que ia tirar da cadeia as pessoas que cometeram pequenos delitos. Aí o que sai para poder criticar essa fala do Haddad? Um vídeo de uma pessoa espancando a outra. Você está querendo me dizer que espancar a outra pessoa é pequeno delito, né? Porque, peraí, vamos comparar a pessoa que foi presa e olha... No Brasil, existe uma coisa que chama princípio da bagatela, que você não pode pegar e jogar uma pessoa na cadeia porque a pessoa roubou um pacote de biscoito, mas o delegado joga e acabou, ali fica preso. Então você está querendo me dizer que uma pessoa que roubou um pacote de biscoito, na campanha do Bolsonaro, é representada por um cara que está espancando a outra pessoa na hora que está roubando, né? Você quer comparar um furto com um roubo. Mas enfim, o eleitor do Bolsonaro agora tem esse período aí de pedagogia para estudar um pouquinho de Código Penal, né? Aprender um pouquinho sobre o crime, entender que foi feito de massa de manobra e entender como que funciona o modus operandi da criminalidade brasileira. Os grandes criminosos ficam soltos porque as cadeias estão lotadas de pequenos criminosos. Jefferson Alessandro, Léo, ouço você falando de canais progressistas, mas não vejo da sua parte indicando na descrição outros canais. Isso ajuda no otimização. Céu. Jefferson, eu indico, de vez em quando eu indico aqui, e falo de vários canais progressistas. Eu queria que, na verdade, a gente fizesse uma família de canais progressistas, e o que eu tenho percebido é que tem acontecido o contrário. Os canais, parece que os comunicadores progressistas estão desistindo de fazer os trabalhos progressistas, porque não é só uma omissão por parte do... Não é que a gente pensa sempre assim, tem uma omissão, e essa omissão é por parte do... Vamos pensar assim, dos canais. Não é só por parte dos canais. Os próprios líderes da esquerda, eles ignoram os canais de esquerda e não ajudam a divulgar. Enfim, a coisa é muito mais complexa do que parece. Não é simplesmente uma união de canais progressistas, não. É porque existe hoje um egoísmo decepcionante na esquerda. Eu estou te falando com toda sinceridade porque eu não esperava que a esquerda fosse tão direita como ela acaba sendo. E esse egoísmo na esquerda acaba distanciando a gente de prosperar, né? A gente precisava estar junto. As lideranças de esquerda não militam pelos canais de esquerda como fazem as lideranças de direita e elas acabam inviabilizando a existência dos canais de esquerda. E, obviamente, para a gente tentar reverter a alienação mental que foi feita na sociedade é só com trabalho integrado, só com trabalho conjunto. Eu quero fazer aqui uns vídeos aqui para poder colocar no início dessa live, no lugar de ficar o contador, eu quero escrever, curtam os canais tal e tal, e eu vou fazer isso, mas obviamente, eu estou numa correria danada com um monte de coisas agora no final do ano, mas eu quero fazer, eu quero divulgar, eu quero fazer a minha parte, mesmo sabendo que esse tipo de cultura, esse tipo de visão acabou não pegando na esquerda. Não existe na esquerda a visão de que a gente tem que fazer uma grande família de comunicadores. Estou sofrendo perseguição política no RS. Qual seria o melhor estado para me mudar ou país? Moisés Lopes. Olha, Moisés, Lopes é português, né? Se você tiver direito à cidadania italiana, eu te indico a correr e fazer aí uma cidadania italiana e ficar na Europa enquanto as coisas estão ruins. Pode ficar tranquilo que rapidinho o pessoal vai ver que foi feito de bobo. Não vai demorar muito, não.
Luca Dersani, leu a minha frase. Tem 3 meses que pedi ad no Face do Léo Estopa. Luca Dersani, olha, Luca, eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo mais acompanhar o Facebook. Então, desculpem se as pessoas me adicionaram no Facebook e eu não adicionei. Eu sei que, tipo assim, ficam chegando lá mais de 100 convites por dia e eu não consigo acompanhar. Não é... É porque chega um ponto que a gente não consegue acompanhar mesmo, gente. E o WhatsApp, eu não consigo acompanhar nada disso. Valéria Boneca, destino do Brasil é ir pro brejo mesmo. Então, muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Estou vendo que chegamos a 1.500 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria convidar vocês que estão aí no Facebook para virem passear aqui no YouTube, para a gente crescer o alcance da publicação. Queria pedir às pessoas que não compartilharam ainda para compartilharem. Eu não sei se está funcionando, mas hoje eu tentei fazer um teste aí de transmissão no Facebook com um pouco mais de qualidade, mas isso é para que vocês compartilhem no Facebook. Então, por favor, quem puder compartilhar no Facebook, eu agradeço muito. Mas mesmo assim, mesmo compartilhando no Facebook, venham participar com a gente aqui no YouTube, que é muito importante a gente crescer o tamanho do canal aqui no YouTube. Deixa eu agradecer aqui, tem 175 pessoas no Facebook, Leonardo Estopa. Quem puder vir para cá, visite o programa Inferno em Portugal, a tratar de frases Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Vou para Portugal porque tenho dinheiro. Vou para Portugal porque eu tenho dinheiro. Tchau, pobres. Vocês votam no PT e no Bolsonaro. O Ciro era o único que poderia ajudar nossa sociedade. Rafael Rafa, né? Mais ou menos isso mesmo, viu, Rafael? Não te culpo, não. Você tem dinheiro, rapa fora. Tá insatisfeito, cara? E vou te falar, olha, você chegando em Portugal, talvez você tendo cidadania europeia, eu vou até te dar uma dica, porque Portugal, qual que é o problema de Portugal? Portugal tem uma cultura de pouca... Portugal não é tão globalista. E eu vou te dar 2 dicas a respeito de Europa. Uma delas é o seguinte, olha, vá para Portugal, mas tente fazer um curso num país vizinho, porque aí você acaba aprendendo, né? Talvez você já saiba, mas você tem a oportunidade aí de aprender uma outra língua. Então, você já sabe o inglês, corre para a França. Já sabe o francês, corre para a Alemanha. É uma melhor coisa que pode fazer nesses momentos bizarros. E eu te falo com toda sinceridade, não é vergonha você ser rico, não. Orgulhe-se de ser rico e esnoba mesmo os eleitores do Bolsonaro, sem dó nem piedade. Faça isso. Quem dera se eu fosse rico e pudesse fazer. Não sei se eu faria, mas eu gostaria também de ser rico. Oi, Léo, hoje é meu aniversário. Ontem fechou aqui em Americana, São Paulo, a indústria têxtil. Então, antes de mais nada, parabéns, Paula Porfírio. Né? Muito obrigado pelo superchat. E ela fala, ontem fechou aqui em Americana a indústria têxtil Unitica, demitindo 300. Teria a ver com o momento do governo? Será? Olha, Paula, tem 2 pontos que a gente precisa considerar para analisar a questão das fábricas que estão fechando. Primeiro, qual que é a promessa do governo Bolsonaro no que diz respeito à concorrência internacional? O governo Bolsonaro promete desproteger a indústria brasileira. Como? Ele promete liberar a taxa de importação. Se liberarem a taxa de importação, o povo brasileiro fica pouco competitivo, porque lá na China eles conseguem produzir mais barato. Então a tendência natural é que as indústrias dentro do Brasil fechem. É mais ou menos assim, olha, o produto têxtil produzido no Brasil fica 100, trazido da China fica 80. É de se esperar que as indústrias brasileiras fechem, mas tem outra coisa também. Né? Uma promessa de redução de direitos trabalhistas, né? Se essa indústria produz para vender no Brasil, é esperado que a gente tenha menos mercado. Né? Imaginem assim, olha, eu quero vender dentro do Brasil, mas as pessoas no Brasil vão passar a ganhar menos. Como que eu vou vender dentro do Brasil, né? E uma outra coisa que eu gostaria de te falar, Paulo, é o seguinte. Tanto o Zema quanto o Amoedo tiraram dinheiro do comércio e da indústria e colocaram no banco. Ou seja, grandes empresários não estão acreditando no futuro do Brasil. Qual que é o problema? Desemprego. Né? Você acaba de falar de 300, mas isso, obviamente, está acontecendo ao redor de todo o Brasil. E pode ter certeza, não é o dono da Van que vai reverter isso. Muito pelo contrário. Na hora que o dono da Van perceber que ele ajudou a colocar no poder um cara que vai fazer muita merda, ele vai tirar o dinheiro dele. Né? Isso é natural.
Então, eu acho que a gente está vivendo, infelizmente, a gente está vivendo essa circunstância, sim, de pessoas já estarem fechando as atividades por não acreditarem no Brasil. Né? João Santi fala, Portugal não é socialista. Olha, João, Portugal não é socialista, né? A gente tem Andriele Coach fala, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, subiu tão rápido que eu vi uma pessoa falando aqui para ir para Cuba. O negócio passou igual o curisco. Adriele Coach fala, vamos para Cuba, o que acha, Léo? Primeiro problema, Adriele, é se a Jennifer estiver assistindo. Mesmo que eu seja um cara muito amoroso, com muito amor para dar, você chamou só o Leonardo. Você tinha que chamar o Leonardo, a Jennifer e a Luísa. Não sei se você está chamando aí para passar uns dias nos resorts, né? Eu acho fantástico, mas tem que ser uma coisa bem escondidinha. Ela não pode saber, não. Tem que falar, olha, tô indo ali trabalhar e tal. E aí a gente passa aí um final de semana em Cuba. Um final de semana, a gente passa uma semana inteira lá em Cuba e vamos curtir um pouquinho, né? Os resorts lá em Cuba, dar um rolê para Cuba. Eu entendo isso aí, né? Como uma cantada, né? Não vou bancar o difícil, não. Eu sou facinho, muito amor para dar. Se puder aumentar a proposta, então chama também a Jennifer, chama também a Luísa, vamos todo mundo junto para Cuba, vamos passar lá uma semana de amor em Cuba, a 4 pessoas. Então, agradeço aí o convite. Sandra Alexander, muito obrigado, Sandra, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. O colega escreveu ali, Havana, vou ficar aqui no Brasil, é meu país, o melhor lugar do mundo, irei resistir. Lula, meu herói, tenho que lutar por ele. Deixa eu liberar aqui. Deixa eu ver se eu trago mais notícias que estão chegando aqui aos poucos. Né? Eu falei com você sobre essa questão aí do filho do Bolsonaro, né? Muito louco, né? Querendo esse desespero aí de levar levar a embaixada brasileira de Israel para Jerusalém. Isso aqui é a típica coisa que a gente fala, vai dar merda, né? Eu particularmente acho que isso é uma coisa completamente maléfica para o Brasil. Aparecido Ferreira pergunta se terra plana será imposta nas escolas. Isso aí tem que ver com o pessoal das igrejas fundamentalistas, né? Se as igrejas fundamentalistas, digamos que colocarem que a terra no Brasil tem que ser plana, eles obviamente vão ensinar que a terra é plana. Vocês já pararam para pensar que dentro do governo Bolsonaro tem um astronauta que foi para o espaço? Só que esse astronauta vai ter que aceitar ensinarem no Brasil que a terra é plana, se a bancada evangélica assim o disser. Então, se a bancada evangélica impuser que no Brasil tem que ser ensinado que a terra é plana, vai ter que ser assim. Alexandre Uchoa, em Portugal, tem que trabalhar até 70 anos ou mais. A questão de Portugal, gente, olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Portugal, por causa do fanatismo religioso, tem um fanatismo religioso em Portugal. Portugal é o país que menos se desenvolveu dentro da Europa Ocidental. Então, quem tiver vontade de ir para a Europa, a dica que eu dou é o seguinte: procurem os países onde a língua é mais difícil. Então, à medida que você vai indo para um grau mais difícil da língua, a coisa vai melhorando. Então, se você for para a Suécia, esses nórdicos lá, a coisa melhora ainda. Agora, Portugal é o pior lugar para ir para o pior lugar para você ir para a Europa para ganhar dinheiro. Depois, Espanha, ou seja, quanto mais fácil, difícil. Quanto mais difícil, melhor. Então, aí entra Itália e França também como razoáveis. Agora, esses que as línguas são bem distantes do latim são os melhores para você ter oportunidades. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha me parece que está financiando bolsas de mestrado e doutorado, não é só graduação, não. Então, pensem nisso, né? Quem tiver vontade aí de ir para a Europa, eu vou dar uma dica para vocês. Passem sim um tempo na Europa. Eu passei um tempo na Europa, achei muito, muito bom, aprendi muito lá. Léo, será que vai acontecer mesmo o que o Bozo falou?
ou a prisão ou o asilo, Brasil ame ou deixe. Olha, o que eu vejo a respeito dessas coisas do Bolsonaro é que ele está ameaçando, na verdade, inimigos políticos. E a prova de que vai acontecer é que já começaram processos aí contra Dilma. Então, o Brasil não precisa mais de fazer de conta que é democrático para o resto do mundo. A intenção dele é submissão aos Estados Unidos. Para que o Brasil precisa mostrar para o resto do mundo que o Brasil é legal, né? Então, enfim. E outra coisa, precisamos admitir que essa ideologia venceu nas urnas. Então, hoje a gente está indo aí para um país muito rígido, mas uma rigidez que foi aprovada pelas urnas. Apesar de que, lembrando, as urnas não votaram no Bolsonaro. As urnas votaram contra o kit gay, contra a mamadeira de piroca. Mas mesmo assim acabou colocando o Bolsonaro. Newton Viscaíno Júnior, muito obrigado, Newton Viscaíno Júnior, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Estou tentando aqui ver se eu consigo trazer mais notícias. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo, deixar rolando aqui. Em 2015, a Shell encerrou procura de petróleo no Ártico após gastar 7 bilhões de dólares sem resultado. Em 2016 e 2017, eles ganharam quase de graça o pré-sal. É muito humilhante, né? Quando a gente pensa nessa questão, essa questão do pré-sal, a gente precisa admitir. Foi tudo muito humilhante. O que aconteceu é muito feio, mas aconteceu porque o povo quis. Vou só comentar aqui que está aqui na página de políticas do UOL. UOL Notícias Política, né, cobram aqui o Bolsonaro, após prometer 15, Bolsonaro diz que o número de ministérios não chega a 20. Gente, o que é o detalhe da discrepância entre as promessas do Bolsonaro e o que ele realmente está fazendo? Bolsonaro jamais conseguiria cumprir essa promessa dele, né? Essa promessa louca dele de colocar só militares. O detalhe é o seguinte, será que vai dar em alguma coisa? Porque parece que depois que o povo percebeu que tomou aí, que foi feito de bobo, parece que o povo simplesmente aceitou e pronto. Isso está me amedrontando. Parece que o povo não vai fazer nada. Parece que a gente não vai ter nenhum tipo de luta aí contra o que está acontecendo. E M5 fala, na Polônia é proibido o comunismo e o socialismo. Né? Eu não sei, assim, qualquer país é proibido o comunismo e o socialismo. E todo país tem uma constituição e essa constituição fala qual que é o seu modelo. Por exemplo, no Brasil, a gente não proíbe manifestação comunista. Se você quiser tentar, o Brasil, liberdade de expressão, você pode tentar aí, né, lutar pelo comunismo, mas o comunismo é proibido. Tanto é que quando o Estado tenta ultrapassar um pouquinho aquilo que é do Estado, o bicho pega. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia, né? O comunismo como sendo a ideia de ir contra a iniciativa privada e ir a favor do Estado ser dono dos fatores de produção. Se uma prefeitura, o governo estadual ou o governo federal tentar, pelo menos tentar, montar um supermercado, por exemplo, a iniciativa privada entra na justiça e a prefeitura perde. Ou seja, no Brasil o comunismo é proibido. Se uma prefeitura, se um governador do estado ou então o presidente tentar montar, por exemplo, uma fábrica de sapatos, né? A menos que ele monte uma fábrica de sapatos para fins sociais, por exemplo, o governo vai lá e monta uma fábrica de sapatos no Nordeste para que aquela fábrica sirva para desenvolver o pessoal intelectualmente ali, distribuir aqueles sapatos como uma finalidade social, não para o mercado. A menos que ele faça dessa forma, se ele montar uma fábrica de sapatos para concorrer no mercado, a iniciativa privada entra na justiça e tem que fechar. Para você ter uma ideia, coisas estratégicas podem ser providas pelo Estado. Coisas estratégicas. Mesmo as coisas estratégicas podendo ser providas pelo Estado, o STF está mandando, proibindo algumas prefeituras de montarem sistema de saneamento básico. Por exemplo, água e esgoto. Por quê?
o STF entendeu que hoje o próprio a iniciativa privada já consegue oferecer isso. Então pode ter certeza, se tem um lugar que o comunismo é proibido, é no Brasil. No Brasil, o comunismo é extremamente proibido. Juan Saraiva, o Bolsonaro vai transferir a embaixada e se ele transferir, o que pode acontecer? Se o Bolsonaro transferir a embaixada, o que pode acontecer, Juan Saraiva, é a gente ter uma guerra diplomática com os países árabes, porque nenhum país árabe vai declarar guerra ao Brasil por causa disso. A gente vai ter uma guerra diplomática, uma guerra comercial. Os árabes podem simplesmente parar de comprar e vender para o Brasil. E a gente tem também, né, além dessa guerra diplomática e dessa guerra comercial, no mundo informal, ou seja, entre as pessoas, a gente pode ter inimizade e ataque. Por exemplo, imagine você que ao redor de todo mundo, brasileiros lidam com muçulmanos. Né? O muçulmano pode pegar raiva do brasileiro, porque o brasileiro votou no Bolsonaro. Né? Ou seja, a gente não está falando de um golpe. Se fosse o Temer, seria diferente, mas o Bolsonaro foi eleito. Então pode chegar numa situação em que o cara que antes contratava um brasileiro, né? Olha, eu te falo, eu morei na Inglaterra, é muito muçulmano rico que às vezes contrata brasileiros, normalmente brasileiros que votaram no Bolsonaro saem do Brasil para trabalharem com limpeza, com essas atividades, por isso eles acabam trabalhando para todo mundo. O que pode acontecer? Olha, não mexo com o brasileiro mais. Pronto. Porque para os americanos é muito fácil. Um americano não vai depender tanto de um árabe. Já para um brasileiro a coisa muda bastante. Para um brasileiro, ele pode perder negócios e partindo para o lado mais radical, na hora que os árabes terroristas decidirem por terrorismo, eles podem atacar o brasileiro. Né? O brasileiro pode tornar-se alvo de terrorismo. Sandra Alexander, sugiro manifestação maciça e organizada para libertar Lula. 2 milhões de pessoas nas ruas de Curitiba gritando Lula guerreiro do povo brasileiro. Seria perfeito, Sandra Alexander. Eu só não sei se aconteceria, tá? Seria muito bom que a gente tivesse essas manifestações. Seria muito bom que o povo quisesse essas manifestações, mas será que a gente vai conseguir isso? Eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Nós estamos chegando numa situação em que a desunião da esquerda está causando revolta na própria esquerda. Então é uma coisa muito livre, muito estranha. Merlin das Luzes fala, se a redução da maioridade penal ocorrer, adolescentes de 16 anos poderão trabalhar com pornô, já que seriam responsáveis até podendo ser presos. Olha, Merlin das Luzes, o que acontece? A gente tem hoje maioridade civil e maioridade penal. A maioridade civil, ela pode ser reduzida por emancipação, né? Tem os casos lá, se a pessoa colocou grau de curso superior, se a pessoa passou no concurso público, ou então por vontade dos pais, ou então, de repente, até se a pessoa se estabelecer comercialmente. O cara tem 16 anos, mas ele já montou um negócio, está bem demais. Ele tem a maioridade civil. A maioridade penal, ela não é resguardada por o termo maioridade penal. Ela é resguardada pela ideia de que os menores são inimputáveis. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, existem duas formas de você reduzir a maioridade penal. Uma é falar que os menores são até 16 anos. Você entendeu? Olha a jogada. Você vira e fala, olha, uma pessoa é considerada menor até os 18 anos de idade, né? Na lei fala incapaz. Então, se você reduz isso, é incapaz até os 16 anos, a partir dos 16 anos é plenamente capaz e é imputável, aí você, obviamente, vai ter que aceitar menores, né, de 18, maiores de 16, realizando todos os atos, inclusive tirar a carteira, por exemplo. Agora, se eles mudam a ideia de que o menor é inimputável, aí eles podem trazer um outro raciocínio. A pessoa continua sendo menor, mas responde por crimes. Nos países desenvolvidos, eu particularmente, eu vejo que se o Brasil não fosse um país de justiça classista, o que significa isso? O Brasil é um país onde você não precisa esperar que um filho de rico seja condenado. O filho de rico não vai ser condenado. Se não fosse isso, se a gente tivesse uma justiça igual, eu vou te falar sinceramente, países desenvolvidos, eles levam em conta o fato. Por exemplo, lá na Inglaterra teve um caso
de 2 crianças, eu estudei isso inclusive no curso de política lá, 2 crianças foram carregadas, 2 crianças carregaram outra criança para um trilho de trem, mataram a criança no trilho de trem, uma criança menor. E essas crianças tinham 10 anos de idade na época do ocorrido e elas foram presas por muitos anos. Então, nos países desenvolvidos, eles olham o fato. Se o fato é bárbaro e eles concluem que aquelas crianças tinham consciência do que estavam fazendo, essas crianças são presas. O detalhe é o seguinte, fica uma dúvida no ar, né? Será que os menores da classe média alta serão presos? Porque o que acontece no Brasil, um Brasil muito corrupto, é que quando o caso envolve uma pessoa rica, às vezes nem sai da delegacia. Nem sai da delegacia, só para você ter uma ideia. Tem lugares onde tem aí umas espécies aí de esquemas em que a polícia militar prende uma pessoa, apreende a carteira, porque a pessoa estava ou bêbada ou por qualquer ocasião a carteira fica apreendida. Em vez do delegado lançar a prisão da carteira para a pessoa perder a carteira oficialmente, o delegado segura a carteira e tenta negociar com a pessoa. Se a pessoa liberar um determinado valor, o processo nem vai para frente. Então é bem complexo, né? Eu particularmente acho que essa questão da redução da maioridade é muito estranha. Juan Saraiva, só vamos tirar o Lula da cadeia se a gente parar o Brasil, se todo mundo for para a rua, parar o trânsito e tudo mais. O que você acha? Né? Juan, eu acho que se o povo parasse de trabalhar, automaticamente juízes iam pensar de onde que o dinheiro ia vir. Né? Aí, né, porque infelizmente a gente precisa admitir que o trabalho do Ministério Público, o trabalho do Poder Judiciário pode ser importante, mas não produz nada. Quem produz são os trabalhadores. E se os trabalhadores parassem, mais aí eu chamo a atenção para você de uma coisa séria. Bolsonaro foi eleito. Se Bolsonaro foi eleito, a gente tem no Brasil uma maioria anti-Lula. Porque quem gosta do Lula não votaria no Bolsonaro. A gente precisa conscientizar as pessoas disso, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque existe ainda essa ilusão, Lula, 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 Lula. O detalhe é o seguinte, até que ponto a gente pode confiar que a Globo realmente não conseguiu destruir o Lula na cabeça das pessoas? Porque foi um trabalho intenso de lawfare, foi um trabalho intenso de publicidade negativa, e a gente precisa admitir que esse trabalho até certo ponto funcionou. Então vamos pensar que o Lula está preso e a gente não tem certeza se o Lula tem realmente esse apoio da sociedade. A gente está vivendo um momento muito difícil, a gente está vivendo um momento muito complexo. Ação direta, greve geral. Léo, verdade, Couto está sem dinheiro, está mandando embora os cabos eleitorais do Lula. Né? Cláudio, justiça já. E olha, Cláudio, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente pensa que a CUT apoia o Lula, a gente imagina que realmente o trabalhador está ferrado, porque a gente precisa admitir que a CUT precisa das pessoas trabalhando, as pessoas não estando trabalhando, ela fica sem dinheiro, né? E eu vejo sim uma possibilidade que as pessoas percam a representação. Eu vou falar com você, quem acha que está sendo, o trabalhador que acha que está se beneficiando com essa brincadeirinha, ele não tem noção do tamanho da pancada que vem por aí, tá? Tô falando com toda a sinceridade. O trabalhador que acha, não, eu não sou representado pela esquerda, vocês não têm noção do que vem por aí. Eu vou dar uma dica aqui, se quiser entender o que vai acontecer com o Brasil agora, é só ver a história do liberalismo implementado lá na Inglaterra. A diferença é o seguinte, o liberalismo foi implementado numa Inglaterra com baixo desemprego, e os trabalhadores que perderam a classe que eles tinham, que antes na Inglaterra o trabalhador estava no topo, agora o trabalhador está lá embaixo, eles não perderam a dignidade, porque mantiveram o mínimo. No Brasil eles não vão manter mínimo não, aqui é subdesenvolvido. Sandra Alexandra, as pessoas sempre vão se sentir melhor em seu próprio país. Concordo com Saraiva, metade da população gosta do Lula. Eu concordo com isso também, o detalhe é o seguinte, essa população está muito inerte, nem vou falar imprevisível, está previsível, porque eu imaginava que essa população se levantaria contra a prisão do Lula, não se levantou. Merlin das Luzes fala, parte do Congresso quer equiparar invasão de propriedade a terrorismo.
para a direita, a propriedade do rico vale mais que a vida do pobre. Né? Vamos fazer isso sim. Toda vez que tiver uma... Porque já existe o crime de invasão, você não precisa de falar que é terrorismo, tá? Se aquela situação enquadra-se em invasão, já é crime. A ideia de falar que é terrorismo é para colocar a pena lá em cima. É sério, isso é sério. Por que é sério? As pessoas acham que as pessoas estão invadindo aquilo que é dos outros, mas elas não percebem que em pouco tempo, quase tudo no Brasil vai ser dos outros. Esse aqui é o detalhe. Hoje, um eleitor do Bolsonaro sonha, né, em conseguir acabar de pagar a casa, ou até mesmo ter uma casa própria. Ele não percebe que nessa conjuntura pode ser bem difícil que ele venha a conseguir ter a casa própria, exatamente porque aos poucos as elites estão oprimindo cada vez mais. Então, eu chamo a atenção de vocês a respeito do que pode acontecer com o trabalhador. O trabalhador está se achando muito representado por uma política de direita. Ele precisa levar lambadas para ele entender que ele não é de direita. Eles vão pagar aluguel com bandeira e foto do mito. Eu acho que esse pessoal vai parar de contemplar o mito rapidinho, tá, gente? Muito rápido. Esse pessoal vai parar de contemplar o mito. Greve geral tem que ser feita por todos, não só da esquerda. É por isso que eu falo, João Chante, primeiro a gente precisa explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Primeiro. E o Gédes Tenório Barbosa fala: expropriação é completamente diferente de invasão. Eu acho interessante esse assunto quando as pessoas falam, principalmente quem não conhece o que acontece no Brasil, né? O eleitor do Bolsonaro, ele recebe da Globo uma notícia que fala tão somente o seguinte: olha, o MST invadiu terras de fulano de tal. Existe uma realidade no Brasil em que grande parte das terras improdutivas do Brasil nunca foram utilizadas. Olha que loucura! Elas nunca foram utilizadas e nem foram compradas. São famílias que receberam essas terras do rei que veio de Portugal, né? Receberam essas terras de Portugal, da coroa portuguesa, para administrarem. O Brasil foi fatiado em pedaços gigantes. Vocês lembram das capitanias hereditárias? Essas pessoas que receberam essas terras sem comprar nem nada, elas mantêm essas terras dentro da mesma família sem nunca terem usado. Então, o que é o grande problema? Problema sério. Essas terras não estão produzindo para ninguém e muitas pessoas estão lutando para evitar que essas terras sejam redistribuídas simplesmente para manter propriedade. Isso é incompatível com a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira fala sobre uma coisa que chama função social da propriedade. Função social da propriedade não é socialismo, não. Se você for dono de 1000 imóveis, estiver alugando esses imóveis, pagando o imposto desses imóveis, colocando esses imóveis para produzir, beleza. Agora, imagina o seguinte, imagina que você tem uma fazenda que foi doada lá pela coroa portuguesa, desde que Portugal descobriu, entre aspas, o Brasil, você nunca usou essas terras. Você não está cumprindo a função social. Você está simplesmente mantendo uma propriedade que vai se valorizando com o passar dos tempos. E essa propriedade não gera emprego, essa propriedade não faz absolutamente nada. Então, essa é a reflexão que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre, né, essa questão aí do MST. Será que eles realmente estão invadindo, né? Mas, enfim, o eleitor do Bolsonaro é o cara que sabe de absolutamente tudo e ele acha que a palavra da Globo é a palavra final e nessa a gente só perde. Deixa eu agradecer as pessoas pelas participações, lembrar vocês do Facebook que essa transmissão acontece aqui no YouTube, é muito importante que vocês venham participar com a gente aqui no YouTube, onde os comentários são lidos. Então eu peço para você, por favor, venha para cá, mas antes compartilhe essa transmissão no Facebook, isso é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu trazer aqui que chegaram
Mais superchat, Sandra Alexander. Estou no Zewa com cidadania há 26 anos. Saí por causa da corrupção de Collor. Com Lula ia voltar e agora está mais um Collor. Like no poder. Triste. Mais um Collor like. Agora que eu entendi, né? É um Collor like que ela quis dizer, né, nas palavras ditas lá nos Estados Unidos, uma coisa igual ao Collor. Muito obrigado, Sandra Alexander, pelo superchat. Merlin das Luzes, sobre a desigualdade ter voltado a subir, os bolsominions falam, tá certo, isso é fruto da meritocracia. E a maioria dos brasileiros são vagabundos. Vocês já pararam para pensar, né? Isso é uma coisa completamente incompatível com a lógica. A desigualdade vai subindo, eles vão aceitando essa desigualdade e a tendência é que eles sejam também devorados por essa situação. Jardes Tenório Barbosa, os Zewa foram obrigados a fazer a reforma agrária até no Japão para tirar a nação asiática do atraso. Você pegar e... É muito imbecil a ideia de se pegar uma coisa, esconder aquela coisa da produtividade. É mais ou menos assim, eu tenho uma máquina que é muito importante para produzir pão. Eu gosto muito de falar do pão, vocês já viram por que eu engordo, né? Aí eu tenho uma máquina muito importante para produzir pão. Eu vou pirraçar minha família, né? A máquina é minha. Eu vou pirraçar. Minha família está pedindo para usar. Eu falo, não vou deixar usar não. Pega e escondo. Deixo lá parado. Até eu morrer. É isso que essas pessoas têm feito aí com essas terras. Isso não é inteligente, não. Fernando Marrá fala, Olavetes querem reduzir maioridade penal por achar que adolescentes é responsável pelos atos, mas querem escola sem partido por achar que o adolescente é incapaz de discernir ideologias. Vai entender. Né? Falou tudo, Fernando Marrá. Eles acham, os mesmos caras que acham que um adolescente de 16 anos é capaz de ser responsabilizado por tudo, eles acham que ele não é capaz de discernir ideologias na escola. Mas essa coisa da escola sem partido é uma forma de agredir os professores, porque os professores são em maioria de esquerda, tá? É uma forma de calar os professores, porque, olha, na internet a pessoa acha ideologia, enfim. Nelson Júnior, a Shell passou muitos anos explorando o mesmo local do pré-sal. Não achou nada, Petrobras foi lá e descobriu o pré-sal. Veio Serra Temer e entrega tudo baratinho para os gringos. Nelson Júnior fala uma coisa aqui que, infelizmente, é triste, mas é real, né? O Brasil foi lá e entregou. É feio, mas é o que aconteceu. E o golpe aconteceu para isso. Daí que veio o dinheiro para derrubar um governo. Né? Então, de onde que veio esse dinheiro que financiou tantas agências de Facebook? Daí. Gustavo Fialho, ontem você se posicionou em relação à baixa qualidade do ensino superior privado. E quanto ao fundamental público, o que acha já que há recursos sobrando? Estou falando sobre a educação. Olha, o problema, Gustavo, da educação, e a gente precisa... É triste imaginar uma coisa dessa. O problema da educação fundamental e da educação básica está na consciência dos pais que não querem exigir uma educação de qualidade, os pais que estão morrendo de medo da mamadeira de piroca, mas eles não participam. Então o problema é social. Né? O aluno, principalmente o aluno eleitor do Bolsonaro, ele já não vê mais um professor como mestre, como uma pessoa que ensina, ele vê um professor como inimigo. E a cultura da sociedade brasileira não é de entrar numa sala de aula para poder aprender. Eu falo isso porque eu fui aluno de ensino fundamental, eu fui aluno de ensino médio, eu vou te falar com toda a sinceridade. A cultura que tinha lá e a cultura que eu carregava é que eu estava ali cumprindo a maldita obrigação de terminar o segundo grau para ter o diploma, que nem a diploma é certificado, mas o que todo mundo falava era isso, olha, eu tô doido para terminar essa porcaria aqui para eu pegar meu diploma de segundo grau e nunca mais voltar na escola. Isso é a escola pública. Isso é a escola pública brasileira, é assim que funciona essa consciência das pessoas. As pessoas não entram na escola para aprender, elas entram na escola para pegar o papel. A gente tem uma falha muito grande mesmo, na forma como as profissões são admitidas no Brasil. A gente tem a situação da Ordem dos Advogados e a situação agora do Conselho Regional, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Então, tanto a OAB quanto o Conselho de Contabilidade, eles têm uma coisa que chama exame de suficiência. Por causa do exame de suficiência, fica mais difícil
o cara simplesmente comprar um diploma, mas as outras profissões não. Eu vou falar com vocês, eu estava criticando ontem a questão do ensino privado em uma das escolas onde eu estudei, e eu vou te falar, tem engenheiro formando nessa escola sem saber fazer conta básica, sem saber fazer álgebra básica. Então, assim, um curso que você tem que ter até, no mínimo, cálculo 4, né, que você entra lá em equações diferenciais, tem gente lá que não sabe fazer multiplicação. Você coloca assim, conta de multiplicação, o cara não sabe fazer. Por quê? Porque os caras estão aí fazendo provas por WhatsApp. Mas peraí, o cara está pagando um curso para fazer prova por WhatsApp, ele não está pagando o curso, ele está comprando um diploma. Aí o cara termina, ele chega lá no CREA, leva o diploma e o CREA aceita. Por que o CREA aceita? O CREA não está nem aí. Ele não faz exame de suficiência. É uma crítica que eu tenho às outras profissões no Brasil que acabam desqualificando o profissional. Elas não fazem exame de suficiência, então elas acabam criando essa cultura da compra de diplomas. Tem uma coisa, Gustavo, que eu vou fazer uma crítica aqui, que eu sou vítima dessa crítica, e eu acho até estranho, né? Porque de vez em quando eu vejo o Bolsonaro falar uma coisa que acaba me representando, eu penso, olha, o Bolsonaro falou uma coisa que talvez me ajude, né? Que o Bolsonaro falou sobre a questão aí de tirar o revalida, né? Ele não vai conseguir, lógico, porque tem todo um lobby por detrás disso, mas ele falou sobre isso. Olha só, eu estudei, me matei de estudar lá na Inglaterra, me formei em engenharia elétrica lá. O CREA, que admite, não, olha só, o mesmo CREA que aceita o diploma do cara que está formando aqui, eu formei no Brasil também, né? Fiz lá engenharia elétrica, no Brasil fiz produção ambiental. O mesmo cara, né, o mesmo CREA, que aceita o diploma do cara que não sabe fazer conta básica, que fez todo o curso no WhatsApp, ele não aceita meu diploma da Inglaterra. Porque o diploma da Inglaterra tem que ser revalidado no Brasil. Você pensa, espera aí, você está querendo dizer que lá na Inglaterra o povo não sabe engenharia, o diploma da Inglaterra não vale no Brasil? É burocracia. É a crítica que existe a respeito da burocracia brasileira. Então, qual que é o problema? O problema está não apenas no ensino, o problema está no aluno, não é só no professor. O professor acaba perdendo a paciência. Eu falo com vocês, as pessoas perdem a paciência. Você fica tentando insistir em determinada coisa por um tempo, você vê que não dá certo, a pessoa perde a paciência, chega o ponto que a pessoa fala, basta, chega, não vale mais a pena. Então, nessa circunstância, eu acho que é a cultura do Brasil de registro um engenheiro sem exame de suficiência. Aí vai, dentista, médico, tudo. Só contabilidade e direito, pelo que eu sei, que tem exame de suficiência no Brasil. Então o cara não vai, às vezes, para a escola para poder aprender, ele vai para a escola para comprar o diploma aí no ensino básico, no ensino médio, né, no básico, no fundamental, médio, também no superior. E muitas vezes o Brasil premia isso, né? Porque o cara tem o diploma, tem a carteirinha e ali ele é considerado profissional. Juan Saraiva, desculpa, mas até agora não entendi por que Bozo vai transferir a embaixada. Pode explicar de uma maneira fácil de entender? Juan Santana pergunta sobre a questão da transferência da embaixada. Né? Deixa eu ler só mais uma vez, agradecer mais uma vez o Nelson Júnior, que fala sobre a questão da Shell ter procurado petróleo no Brasil, não ter conseguido. E depois que a Petrobras conseguiu, eles simplesmente foram lá e bocaram, né? Olha, Juan, deixa eu te explicar o que acontece. O território da Palestina, né, aquela região da Palestina, ele é um território disputado e historicamente disputado. Não é só disputado, né? Tem toda uma história e essa história é, inclusive, narrada pela Bíblia, né? Então, digamos que há muitos anos existe uma disputa. Mas eu vou falar com você um pouquinho da parte religiosa dessa coisa, que ela é muito interessante. Eu acho, não é fanatismo religioso, eu acho que é muito interessante a forma como a religião é utilizada para justificar aquela questão da Palestina. E eu queria pedir para vocês compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, porque assim, é muito bom, né, compartilhar o conhecimento. Quem puder vir do Facebook para cá, eu agradeço muito. Olha só, a Palestina, imagina o seguinte, a Palestina, ela era ocupada por outros povos antes dos judeus tomarem parte da região, né, daquela grande região ali,
que é uma promessa bíblica da terra de Canaã. Ninguém encontrou, gente, é muito importante que as pessoas entendam, que não existe nenhum achado original da Bíblia, o que significa que a Bíblia pode ter sido escrita realmente antes e que Moisés pode realmente ter levado o povo para a terra de Canaã, lembrando que ele não entrou lá, como pode ser o contrário. Aquilo pode ter acontecido e a partir da história eles criaram que foi um ato, né, santo. Mas, indiferente de ter sido ou não um ato santo, o fato é o seguinte: conta a história que Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa de dar para Abraão um filho e que desse filho nasceria uma grande nação. Né? Dar um filho, não. A promessa é que dos filhos de Abraão, da prole de Abraão, nasceria aí uma grande nação, uma coisa assim. Aonde que começa o conflito? O Abraão teve 2 filhos, um com a escrava e teve um filho lá com a esposa. Desses filhos que nasceu da esposa dele, surgiram aí as 12 tribos, e dessas 12 tribos, uma delas era a tribo de Judá, que acabou virando a tribo mais importante, e dessa tribo veio o judaísmo. Acontece que do outro filho também veio um povo, né? Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão que dali ia haver uma grande nação. Do filho nascido com a escrava vieram os muçulmanos, né? Veio esse outro povo e logo na frente o profeta Mohammed, que no Brasil a gente fala Maomé, recebeu aí uma visão de Deus e tal, de que a mesma promessa que foi dada para o Abraão não foi dada para o Abraão só para os povos do Isaías, mas também para o povo do Ismael, que é digamos que o patriarca dos árabes, né, dos muçulmanos. Aí deu esse conflito bravo entre judeus e muçulmanos, porque eles admitem Jerusalém como sendo a mesma Terra Santa. Só que tem um detalhe. Dentro da religião judaica surgiu uma outra religião, que é o cristianismo. Essa religião, o cristianismo, não apresenta problema nenhum para Israel, porque Israel conseguiu controlar todas as igrejas evangélicas. Então, Universal, Malafaia, Feliciano, Israel controla todas. Então, hoje, não existe no Brasil grandes igrejas evangélicas cristãs. O que existe no Brasil são igrejas submissas ao controle de Israel. Através dessa submissão, Israel consegue criar a ideia de que lá é terra só de Israel, né? Eles conseguem criar isso. Então, todo evangélico pensa que o muçulmano está lá invadindo, que a terra é de Israel. Só que a história é um pouco mais complexa, né? Aquele território deveria ser... Então, pensa o seguinte, o cristão, depois que Israel conseguiu dominar as igrejas, o cristão tornou-se um escravo de Israel. Então, tira o cristão da briga. O cristão aceita o tapa na cara do jeito que Israel mandar e pronto. Então, pensa no cristão como sendo simplesmente, nessa atual conjuntura, pensa no cristão como sendo simplesmente um escravo de Israel. Só que aí a gente tem um outro ponto, né? Além do cristão, que já saiu da brincadeira, a gente tem um muçulmano. Então lá, Jerusalém, que é berço de 3 religiões, uma foi tirada porque eles conseguiram acabar com a religião propriamente dita, né? O cristianismo acabou, a maioria das igrejas são igrejas que doutrinam para uma submissão a Israel, mas a gente continua tendo muçulmanos. Esses muçulmanos brigam porque aquela terra para eles é uma terra santa. Os judeus brigam porque aquela terra para eles é uma terra santa. O que acontece? Os líderes de Israel líder que nem acredita em Deus, obviamente, é igual os malafaias e felicianos brasileiros, usam religião só para fazer política. Eles brigam para tomar Jerusalém só para eles, falando que não, que é a terra santa dos judeus. Já os muçulmanos imaginam que é a terra santa deles. Então o que acontece? A briga existe e lá tornou-se uma coisa que chama-se território compartilhado. É dos dois, das duas religiões. Vamos lembrar, o cristianismo é submissão a Israel. O cristianismo, então, vai lá, passeia, do jeito que Israel mandar. Essa situação de território compartilhado é uma situação que foi acordada, inclusive, na ONU, que foi a própria ONU que mandou, né, os judeus de volta para aquela região. Mas só que Israel não obedece. Então, Israel quer tomar, aos poucos,
a opinião do mundo a respeito do que está acontecendo. Porque se o mundo for contra Israel, Israel acaba perdendo clientes, acaba perdendo parceiros econômicos. Porque é muito feio ficar matando as criancinhas em Gaza. Vamos pensar sinceramente, né, gente? É muito feio Israel utilizar um exército e lá ficar matando criancinhas e depois inventar uma história que tem terrorista em Gaza. Gaza é praticamente, é mais ou menos assim. Vamos imaginar a briga do MST contra o exército brasileiro. Se o exército brasileiro quiser, ele vai aniquilar o MST em segundos. Mas você falar que lá no MST tem terroristas que estão matando o exército é mentira. Então Gaza, que é extremamente frágil perto do poder de Israel, fica sendo lá, né, destruída, bombardeada. Jogam um tipo de produto químico lá, que é um tipo esgoto. Vão fazendo isso aí com Gaza. Então o que acontece? O que Israel está lutando nesse momento é pelo reconhecimento mundial de que Jerusalém é de Israel e não compartilhado. O que é um reconhecimento? Reconhecimento é quando um país fala, olha, eu reconheço isso. No momento em que o Brasil pega a embaixada e manda essa embaixada para dentro de Jerusalém, o que o Brasil está falando? A capital de Israel é Jerusalém. Porque onde ficam as embaixadas internacionais dentro do Brasil? Em Brasília. Um país reconhece o outro país e reconhece aquela capital colocando uma embaixada lá dentro. Só que quando o Brasil reconhece Jerusalém como capital de Israel, o Brasil reconhece automaticamente que Jerusalém não é uma terra compartilhada e, com isso, o Brasil acaba desrespeitando todos os muçulmanos que entendem que lá é o berço da religião muçulmana. Isso acaba causando um conflito ideológico entre o Brasil e os muçulmanos, um conflito diplomático entre o Brasil e os países muçulmanos, e aí o Brasil acaba perdendo dinheiro, perdendo amigos e tornando-se vulnerável. É uma situação bem complexa mesmo, né? E é por isso, às vezes, que ela trava a cabeça dos outros. O que significa simplesmente mudar a embaixada? Significa dizer que um território que antes era compartilhado, agora o Brasil admite que é só de Israel e não é mais compartilhado. Isso é muito pesado, porque para os políticos, principalmente os políticos de Israel, é só uma brincadeirinha. Mas para quem acredita em Deus, para quem acredita na religião, é como se fosse pegar e distribuir uma mamadeira de piroca nas escolas do Brasil. Acaba agredindo a ponto do povo votar no Bolsonaro. Imaginem que isso é um desrespeito à religião. Qual que é o desrespeito à religião malafaiana ou então feliciana? É mamadeira de piroca. Qual que é o desrespeito à religião muçulmana? É não admitir Israel como sendo uma terra santa dos muçulmanos. Então, imaginem o seguinte, pro muçulmano colocar uma embaixada dentro de Jerusalém é tão humilhante como é humilhante para os seguidores do Malafaia, para os seguidores do Feliciano, pelo menos imaginar a possibilidade de existir um kit gay nas escolas. E é uma coisa que diz respeito à religião. Francis Larry. Léo, boa noite. O que acha da declaração do filho do Bolsonaro hoje que confirmou que vai trocar a embaixada brasileira para Jerusalém? Por que se meter nisso? Toda essa merda antes de assumir. Imagine depois, né, que falaria aí o Francis Larry. É exatamente isso que eu estou falando aqui, Francis. Bem pesado, principalmente quando a gente imagina, né, muito pesado mesmo, principalmente quando a gente imagina o tamanho do problema que o Brasil pode vir a enfrentar por causa disso. Empresas podem se mudar do Brasil? Árabes, né, países árabes podem parar de comprar das empresas brasileiras? Isso pode dar merda. E brasileiros podem sofrer represália fora do Brasil. Então, é um assunto complexo, mas é um assunto que acaba sendo parte da política, porque é parte da política, a gente acaba tendo que falar dele aqui também. Muito obrigado, todo mundo aí pela participação. Muito obrigado. Maier Mendes, na realidade, os primeiros habitantes de Jerusalém foram Adão e Eva. Bento Matias, bolsobosta corrupto. A questão ideológica é mais importante que a corrupção. Bozo não tem condições de debater com Haddad, também não tem condições de administrar o Brasil. É legal que dizem que ele foi aposentado por incapacidade mental. Não sei se é verdade. Fernando Marrá, ele fala, Olavo esqueceu de avisar ao Bolsonaro que os judeus
sociais-democratas e comunistas foram fundamentais para a fundação de Israel. Sionismo é esquerda. Para eles, exatamente. Exatamente. Sionismo é esquerda. É muito importante que as pessoas entendam isso. O sionismo, ele é um projeto nacionalista, né? Meio de direita quando você pensa que exclui os outros, mas para dentro de Israel, ele acaba vencendo sempre, né? Não existe crítica ao sionismo dentro de Israel exatamente porque é pró-Israel. Então a gente precisa admitir que o brasileiro não está entendendo como que ele está sendo feito de bobo. Agora é hora de eu agradecer vocês pelas participações e pedir para você assistir a reprise. Não desligue agora, porque quem perdeu o início desse programa precisa assistir a reprise e eu peço para vocês ajudarem também compartilhando a reprise. Isso é muito importante para que o canal cresça, para que as pessoas recebam as mensagens. Então fique com a reprise. Muito obrigado e até às 5 da tarde no programa Léo ao Quadrado, que acontece na TV 247.